Olá, turmas! Sejam bem-vindos para a nossa aula de textos jornalísticos do Ler e Escrever. Já estudamos no jornal títulos e subtítulos, cadernos do jornal, vimos vários tipos de público leitor, aprendemos sobre o olho da notícia e o lead da notícia, que é o primeiro parágrafo que traz diversas informações para o leitor. Vimos também a ordem dos fatos que acontece na notícia. Na última aula, nós estudamos a comparação de uma mesma notícia em dois jornais diferentes. E hoje nós vamos estudar a etapa 5, que está na página 156 do Ler e Escrever. Análise de cartas do leitor. Essa atividade nós vamos identificar alguns aspectos na carta do leitor. Observe aqui, como destinatário, emissor, assunto e finalidade. O destinatário de uma carta é a pessoa que está para quem ela vai enviar. O emissor é quem está escrevendo e vai emitir essa carta. E o assunto tratado na carta, nós vamos fazer a leitura e identificar qual a finalidade destas cartas. Observe agora 5 modelos de cartas diferentes. Esta é a primeira carta. Esta carta foi enviada de São Paulo na data do dia 12 de janeiro de 2013. Aqui está assinado embaixo por Rebeca. Vou fazer a leitura dessa carta para nós tentarmos identificar qual a finalidade dessa carta. Então, vamos lá. Querida amiga Leia, tudo bem? Estou morrendo de saudades. Não vejo a hora de nos encontrarmos novamente. Finalmente, meus pais conseguiram entrar em férias. Estamos nos planejando para ir a Maceió na próxima semana. Que tal nos encontrarmos para juntas curtirmos a praia? Você estará aí? Espero que sim. Aguardo sua resposta. Um beijo, Rebeca. Então, a finalidade desta carta é avisar uma amiga que ela estará indo fazer um passeio à cidade dela. Então, ela envia essa carta comunicando à amiga que vai fazer um passeio para rever a amiga. Esta foi a finalidade da carta, do envio dessa carta. Então, observe alguns detalhes na estrutura dessa carta. Ela tem, por exemplo, aqui o local e data, o nome para quem ela está enviando a carta, né, que é o destinatário. Então, ela faz uma saudação, querida amiga Leia. E aí, ela manda a carta, escreve o assunto que ela quer. Aqui embaixo, ela se despede com um beijo e assina a carta. Vamos ver outro tipo de carta. Aqui está o assunto e não tem a localização com data. Vamos ler. Sobre a afirmação de que a instituição usou
animais mortos, vítimas de atropelamento que foram recolhidos e armazenados em refrigeração. Gostaria de perguntar: qual o problema com isso? Vocês acham que o setor farmacêutico evoluiu como? Acho que as experiências com animais precisam ser feitas. Acredito que aqueles que reclamam são um bando de hipócritas, que tomam remédios e vacinas. Além disso, comem carne. Quem assina é Paulo Augusto. Então, vamos observar aqui a finalidade dessa carta. A impressão que dá é que ele está enviando uma carta para uma instituição, aqui ó, afirma que a instituição usou animais mortos. Então, ele está enviando aqui uma carta, não tem mais detalhes, né, para a gente analisar, e ele está dando a opinião dele sobre o assunto. Então, essa parte aqui, ele está argumentando e dando a opinião dele sobre um assunto. E ele assina aqui a carta. Mas observa que essa carta não tem a quem se destina, não tem o local e data, ele não faz saudação nem se despede da pessoa que ele está enviando a carta ou a instituição, ele não faz esse tipo de referência, apenas coloca o nome dele para finalizar. Então, a finalidade dessa carta é para dar a opinião dele. Vamos ver mais uma carta. Observe aqui que essa já traz a localização e data. E para quem se destina, o destinatário, prezado condomínio da unidade 10. Agora vamos analisar esta outra carta. Observe aqui comigo que aparece aqui, ó, o local e data na primeira linha. Aqui embaixo aparece o destinatário, ó, prezado condômino da unidade 10 do condomínio Paraíso. Esse é o destinatário. E aqui o assunto, até a presente data não consta em nossos registros recebimento da parcela com vencimento em 4 de 2013, no valor de R$250. Dessa forma, pedimos a gentileza de comparecer em nosso escritório ou entrar em contato através do telefone. Está aqui o número, a fim que possamos solucionar tal pendência. Caso tenha efetuado o pagamento de débito apontado, favor encaminhar o recibo, para que possamos regularizar a situação. Atenciosamente, Manuela da Silva, administradora de condomínio. Então, aqui é uma carta de cobrança. Essa é a finalidade dessa carta, fazer uma cobrança, né? Então, aqui na carta ela traz todas as informações: destinatário, data, localização, assunto, tem a despedida, quem está emitindo, né, o emissor, tem todas as informações. Agora vamos para a próxima carta. Aqui na redação, sempre discutimos como melhorar o desempenho dos professores na sala de aula. A gente conversa muito sobre formas novas de didática escolar e respondemos
as dúvidas dos nossos leitores, que são, em sua maioria, educadores da rede pública e privada. Por isso, desde o início do ano, contamos com a ajuda de um grupo de professores que nos auxiliam e orientam em nosso trabalho jornalístico, que leva informações e dicas úteis aos profissionais brasileiros da educação. José Silva, redator-chefe, Jornal do Bairro. Então, aqui vocês observam que no início não tem destinatário, nem local e data. Tem o assunto abordado e o nome de quem enviou a carta, o emissor. E da onde ele está enviando, né? Do Jornal do Bairro. Então, a finalidade dessa carta é explicar para o leitor o porquê que eles fazem essas matérias para tirar a dúvida dos leitores deles, que são a maioria educadores. Então, observa que aqui na carta ele está explicando para a pessoa que ele está enviando, apesar de que não aparece aqui o nome, o destinatário de quem ele está enviando a carta. Então, o objetivo dessa carta é dar uma explicação. Esta outra carta aqui também traz as informações mais completa. São Paulo, 15 de abril de 2013. Prezado Senhor, de acordo com a indicação do senhor João da Silva, envio meu currículo para apreciação. Há 5 anos atuo na área de divulgação de marketing da empresa Ramos e Associados, desenvolvendo trabalhos de consultoria na área educacional e também na organização de eventos em diversos segmentos empresariais. Neste momento, busco uma efetivação no mercado visando o desenvolvimento de um trabalho objetivo e gerador de resultados, de forma a possibilitar crescimento qualitativo e quantitativo para os envolvidos. Agradeço a atenção e coloco-me ao inteiro dispor para contato pessoal. Assinado por Mário Roberto da Rocha. Ou seja, aqui nós temos o destinatário, não tem o nome, né? Ele chama prezado senhor, não tem o nome do destinatário. Aqui tem uma indicação nesse parágrafo aqui, o senhor João é quem indicou ele para a empresa que está contratando. Observa aqui no assunto que ele está se apresentando para a empresa que está contratando. E quem emitiu a carta foi Mário Roberto da Rocha. Então, aqui está faltando o destinatário, o nome da pessoa, né? Ele só chama prezado senhor, não tem o nome. A finalidade dessa carta é se apresentar para uma empresa, né? De emprego, uma carta de emprego, de apresentação de empresa. Agora nós vamos observar as perguntas que nós temos para responder da atividade. Todos os textos, na letra A, todos os textos são cartas? Vocês vão responder aí no ler e escrever de vocês, ok? Qual a razão das diferenças entre os textos? Por que as cartas são diferentes?
Quais outros detalhes precisam tomar conhecimento para compreender os textos? O que nós analisamos para entender as cartas? Então, essas perguntas vocês vão responder aí no ler e escrever de vocês, fazendo a leitura das cartas, tá? Volte nas cartas, façam a leitura de vocês e as anotações. Capriche na atividade, depois tire foto e envie para a Pro. E se precisar sair, use máscara. Tchau, tchau. Até a próxima aula, viu?